strong. Be strong. Be strong. Be strong. Oi, gente, boa noite! Como vocês estão? Eu estou me ajeitando aqui, é a primeira vez que o programa Chá da Tati está entrando efetivamente ao vivo, sem ser gravação aqui na BSTV. Estou aqui com a Joyce Fernandes, a psicóloga que faz parte aqui do canal. E a gente vai começar a bater um papo, então boa noite para vocês que são aqui da Baixada Santista. Eu estou toda torta, mas daqui a pouco eu me acho. Ao vivo é assim. Então, boa noite para todo mundo. Para quem é aqui de Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, região que vai até a Praia Grande. Para quem está assistindo pela SAT, boa noite para vocês. Para quem está assistindo pela NET também, boa noite. Para quem está nos portais, no portal aqui da BSTV e também para quem está no Facebook. Lembrando que no Facebook nós estamos no @programa Chá da Tati. Então, eu vou estar aqui vendo vocês. Então, se vocês escreverem, a gente vai conseguir interagir um pouco. Boa noite para vocês. Eu estou um pouco nervosa porque é ao vivo, Joy. Mas... Imagine eu que sou a convidada, né? Você já está ali toda... Quase Hebe Camargo, né? Toda entrevistadora aí com várias experiências, né? A gente aqui já vem aqui algumas vezes, mas a gente bate um infartinho, né? A gente fica um pouco nervosa mesmo, né? Uma coisinha no coração. Joy, eu coloquei hoje que a gente vai bater um papo livre, e é livre mesmo, tá? Porque a ideia, gente, conversar com a Joyce é porque eu tenho temas muito pesados que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Eu vou falar sobre educação sexual, pompoarismo, a gente vai falar sobre o momento em que a minha próxima convidada ela passou por alguns abusos e aí ela se reinventou. E em setembro a gente vai falar sobre, me pediram aqui, tá, gente, para conversar com vocês sobre suicídio. Então tem uns temas que eu vou precisar conversar e aí eu falei, deixa eu bater um papo com a Joyce antes, que a gente teve a live sobre luto. E, gente, o programa sobre luto, quem não assistiu, está tanto no canal da BSTV no YouTube, quanto no canal do programa Chá da Tati. Vocês voltem lá, a gente conversou sobre isso, depois sobre reencarnação, com a promessa de falar sobre depressão e suicídio. Então, antes de entrar nesse papo pesadão, falei, deixa eu trazer a Joyce para a gente conseguir bater esse papo aqui. Fechou? Para quem não te conhece, eu vou pedir para que você, por favor, se apresente, fala do que você trabalha, como você atua, qual ramo. Enquanto isso, eu estou olhando aqui, gente, para o Facebook para ver o que vocês estão escrevendo. Joyce, é com você. Ótimo. Olá, eu sou a Joyce, eu sou psicóloga clínica, pedagoga também. Trabalho no consultório com a terapia cognitiva comportamental e sou arteterapeuta também, né? Atendo todas as faixas etárias, já terapia de casal também, né? Então a gente tem uma bagagem aí de alguns aninhos aí na clínica, né? A psicologia tem várias vertentes também, mas eu optei pela clínica, me apaixonei pela clínica e estou aqui. Eu acho ótimo. A Joyce atende crianças. Eu acho que qual a idade mínima que você atende, Joy? 5 anos. 5 anos. Tá. A Joyce atende clientes que vão fazer bariátrica. A gente fala muito sobre isso no nosso particular, no nosso dia a dia. Mas hoje, Joy, eu queria começar conversando com você uma coisa. A gente já teve um papo no programa falando sobre a importância de se fazer terapia. Eu quero retomar esse início, na sua opinião. É claro que você tem uma visão de fato como psicóloga e tal, mas mesmo antes de cursar psicologia, você já tinha acesso, você já tinha procurado fazer terapia. Então, se você conseguir explanar um pouquinho sobre essa importância, já dá para a gente começar
também a dar o pontapé nesse bate-papo, porque a gente falou sobre luto, a gente está falando sobre depressão, e às vezes as pessoas não têm isso, mas têm uma ansiedade, tem um transtorno de imagem, né? Então, tem várias coisinhas aí que pode fazer com que a gente necessite de terapia, até para autoaceitação, traumas de infância. Você consegue falar um pouquinho para mim? Tá. Eu gosto de fazer uma atividade dentro do consultório, né? Eu acho que eu até falei em outra live que eu pego a mão do paciente e a gente faz aquele desenho no papel como se fosse criança, né? Que faz aquele contorninho, né? E o que que eu quero com aquilo? Que a gente praticamente tem 5 aspectos de vida, né? Então a gente tem nossa vida profissional, nossa vida social, que é a relação ali com os nossos amigos, nossa vida familiar, né? A Tati é filha de alguém, é irmã de alguém, né? É tia de alguém. A nossa vida afetiva, que é a parte amorosa, e a nossa vida pessoal, no sentido de cuidar da saúde física, mais saúde mental, né? Que inclui também questões de espiritualidade, né? Então, assim, a busca da terapia, ela compete essa busca no sentido de preciso estar bem com a minha saúde mental. Mas isso acontece muito dessa procura também, porque sintomas físicos começam a acontecer. Então, assim, você está no estresse, você tem ansiedade, você tem depressão, você está passando por algum período difícil, a gente fala de uma coisa chamada psicossomatização, que assim, o seu corpo começa a expressar cabelo cair, o enfraquecer, dá dor de cabeça, dá enxaqueca, dá diarreia, né? E assim, aí tem essas manifestações físicas que às vezes você vai no médico e não é nada, não tem alguma investigação de origem que o médico fala, olha, os exames estão certos, está tudo certinho e tal, mas o que acontece? O teu estado emocional afeta o teu estado físico. E aí há essas manifestações, né? Então, é uma procura por uma questão de administração de sentimentos, de ansiedade, tristeza, estresse, né? A gente tem a síndrome do burnout, que é uma síndrome que revela um excesso de trabalho, né? Uma desorganização física e mental devido ao estresse com uma demanda de trabalho, que acontece muito com profissionais de saúde, professores, policiais, né? Pessoas que têm uma demanda de estresse muito grande no trabalho. Se você está passando por alguma fase difícil, luto, perca de alguém, divórcio, separação, né? Uma não administração do luto de emprego, de mudança de emprego, alguns focos na carreira e traumas, né, em si, traumas da infância, além de vícios, né, se você tem algum vício também que tem te atrapalhado, né, de um modo geral, mais ou menos é essa visão que a gente tem da busca para a terapia, né, para aprender a lidar com essas questões. Tem uma coisa que você falou sobre o burnout, e eu queria falar um pouquinho sobre isso até nos dias de hoje. Eu tenho 2 pessoas muito próximas que foram diagnosticadas com isso e que tiveram a mesma fala do médico, dizendo assim: se você não parar, o teu corpo vai parar você. Uhum, Então, a síndrome de burnout, você falou agora sobre, por exemplo, na época da pandemia, provavelmente com excesso de trabalho de médicos, enfermeiros, o fato de estar sob pressão, professores que estão sempre com os alunos numa demanda alta de trabalho, às vezes com muitas cargas horárias. Vamos explanar um pouquinho o burnout? Aqui em Peruíbe, e a gente está em Peruíbe aqui onde fica a ABS-TV, mas o fato da gente ter a praia e tal, eu não sinto tantas pessoas falando sobre isso. Mas em São Paulo e Santos, que também é aqui da região da Baixada Santista, isso também tem acontecido muito, principalmente na região do Porto. Você consegue explanar um pouquinho do burnout para gente?
Então, quando eu falei dessa atividade que eu faço com a mão, o que que acontece? Às vezes, as pessoas estão muito focadas ali de dedicação, porque existe uma demanda, às vezes existe um chefe, uma chefia opressora, uma equipe de trabalho difícil, sendo o trabalho já difícil, né, uma demanda muito grande, o burnout é um estresse desse combo de tudo isso, né? Então, quando eu falo dessas cinco pessoas, né, quando a pessoa está em burnout, ela acaba perdendo um pouco esses outros papéis. Então, assim, e é um caminho de retomada para que isso seja parte do tratamento, né? Então, eu vou ter ali um auxílio com o psiquiatra, a terapia em si, mas eu retomar uma vida de qualidade, né, no sentido de qualidade de uma vida social com os amigos, né, de sair com os amigos, porque a pessoa quando entra no sentido de nesse estresse, nessa depressão, né, ela começa a fazer um movimento de isolamento, né, ela começa a não participar mais de nada, não quer sair, está desmotivada. É uma coisa que a gente chama anedonia, que ela perde o prazer de fazer coisas que antes tinha prazer, né? Então eu tenho lá na minha vida social, minha vida familiar, né? Ter tempo de qualidade aí com a tua família, ter tempo de qualidade com o teu esposo, com a tua esposa, né, também, porque acontece muito, eu falo às pessoas, gente, São Paulo aqui é muito assim, né, as coisas são muito demoradas, tudo é muito longe, tá, então a pessoa sai de casa às 6 horas da manhã, chega às 8, 9 horas da noite, morta, né, tem coisas de casa para fazer, e aí o que acontece, né, o casal acaba se perdendo, o casal é pai, o casal é mãe, se dedica ali aos filhos, não tem muito tempo para eles também, né? Então, assim, a vida profissional, ela precisa ser parte disso, lógico, com as suas responsabilidades, mas ela precisa proporcionar um ambiente de qualidade, né? Então, assim, você agregar isso, né, essas demandas, esses olhares para os outros aspectos aí da sua vida, cuidando com o psiquiatra, cuidando, fazendo terapia, fazendo atividade física, que eu acho que o cenário de Peruíbe pede isso, né? Assim, você consegue dar uma caminhada na praia, tal. Então, assim, quando você faz atividade física, quimicamente você está proporcionando é, um prover de boas substâncias para o teu organismo, que eu falo, sempre a gente é um ser biopsicossocial, então tudo vai estar integrado, né? Se fisiologicamente está correndo tudo bem, emocionalmente está correndo tudo bem, e no ambiente, né, que é o social, também está bem, eu entro ali em harmonia. Mas aí o ambiente está pesando a questão profissional. Aí, assim, efeito dominó, né? Ela acaba interferindo nos outros aspectos, né? Então, assim, a pessoa tem dificuldade de dormir, apresenta muita irritabilidade, ou come demais, ou para de comer, fica mais agressiva, tem choro fácil, não vê muito sentido de vida, de projeção, tudo é muito cinza, né? Tudo perde a cor. Então, assim, a anedonia, que é essa questão de perder o prazer de coisas que antes lhe faziam prazer, é muito presente em quem tem essa síndrome do burnout, né? E aí, quando há essa identificação, né? Opa, eu preciso pedir ajuda, né? Eu gosto muito, eu acompanho muito uma ex-repórter da Globo, eu não esqueci o nome Sim, dela, Isabela alguma coisa, né? sim, Que ela ela dá trata muito, palestra sobre isso agora. maravilhosa, né? E assim, ela travou, né, no momento, e ela travou uma hora que ela não lembrava a cidade, acho que onde ela morava, né, numa apresentação ali no Previsão do Tempo, algo assim, né? E eu gosto muito porque ela traz isso de uma forma, olha, não é vergonha a gente ofuscar isso, porque psicólogo também tem burnout, psiquiatra também tem, eu tenho dois conhecidos que faleceram, que se suicidaram, psiquiatras. Dois psiquiatras, conheci dois psiquiatras que se mataram, infelizmente. Então, assim, não é porque eu sou profissional da saúde ali, que eu oferto ali uma demanda de bem-estar para os meus pacientes ali, né? Que eu também não tenho que me cuidar. Então, assim, precisa. Eu acho que estou com burnout ou não estou, precisa desse foco de
procurar essa qualidade de vida profissional, familiar, social, afetivo, e ali na vida da sua saúde física, psicológica e a espiritualidade, que eu acho que era bem importante, né? Você crendo ou não, tendo uma religião ou não, né? Porque espiritualidade é diferente de religião, né? Mas você ter uma prática ali, né? Disso eu acho que é extremamente importante. Importante. A gente fala sempre, quando a gente conversa, sobre 3 pilares. Normalmente a gente fala sobre a espiritualidade, né? A física e mental. Então a gente tem que trabalhar essa espiritualidade não só dentro de uma determinada religião, mas é importante que a gente tenha alguma ligação com esse universo, né? Com aquilo que a gente a gente é um só, a gente, o universo, a natureza, a gente está sempre. Uma coisa depende da outra, com o que a gente come, com o que a gente faz, aonde a gente interage. Então, quando você lembra da espiritualidade, eu gosto muito, porque a gente está falando de uma saúde física, de uma saúde mental e também dessa questão da gente ter a chance de acreditar em algo maior, né? De que tem algo para a gente pulsar. A espiritualidade, ela tem um intuito de paz e harmonia. Então, assim, esses dois quesitos, né? A gente chama até de homeostase, no sentido de o equilíbrio, né? Fisiológico do teu corpo. Então, assim, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, a espiritualidade, quando ela traz isso, né? Seja no que você acreditar, né? Você está fazendo um movimento para um equilíbrio. Você está fazendo um movimento de busca aí de bom convívio consigo mesmo e com os outros, né? Então, assim, é um movimento de paz. Há estudos sobre isso, sobre o quanto é importante, né? Tem um estudo que fala, olha, fizeram estudos com a mesma demanda ali, mesma patologia. Quem investiu na espiritualidade teve uma melhora maior do que quem não investiu no mesmo nível ali, porque aquilo traz benefícios, né? Como eu trabalho com a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, então o braço-chefe em relação a essa administração de ansiedade e depressão é atividade física e meditação, né? Atividade Olha, física e meditação. eu vou dar um depoimento agora para vocês. Eu não nasci aqui na Baixada Santista, eu sou paulistana, mas vim para cá em 2008. E o que foi o estupim para eu querer mudar é porque eu morava na freguesia do Ó. Eu nem sei se você sabe dessa história. Eu morava na freguesia do Ó e trabalhava na Avenida Paulista. E aí, todo dia, a gente pegava um ônibus, tinha que sair super cedo, pegava um ônibus até a Lapa. Quem não é de São Paulo, quer dizer, quem é de São Paulo vai saber o que eu estou falando, mas quem não é de São Paulo não vai entender muito. Mas era um ônibus até a Lapa, e aí na Lapa de baixo eu pegava um outro ônibus para poder ir até Paulista. Todos os dias. E voltava num ônibus chamado Morro Grande, que dava uma volta, levava 2 horas e meia para chegar em casa, que eu dormia no ônibus. Enfim, o grande estupim de eu vir embora, primeiro porque eu levava muito tempo para chegar no trabalho, levava muito tempo para voltar, era assim, ruim de descanso. E aí um dia eu estava indo, São Paulo estava inundado, embaixo d'água, chuva, tudo parado. E aí eu estava indo trabalhar, a gente numa van apertada, tudo fechado, tudo alagado. Uma pessoa me entra comendo um milho dentro dessa van. Aquele cheiro do milho dentro da van, com tudo fechado. E aí ela abriu o vidro e jogou a espiga de milho para fora. Imagina, com todos os bueiros, tudo alagado, a gente super atrasado. Gente, para quem me conhece, eu não sou uma pessoa que faria isso. Eu dei um berro dentro da van de gente como você, que acontece, que tá acontecendo com a gente, enfim. E aí eu constrangi a moça, sem querer, foi uma explosão. A moça saiu da van, todo mundo se manifestou, todo mundo, é isso mesmo, né? Ali eu falei, eu preciso ir embora. Não, São Paulo não dá mais para mim. E aí, 2 meses depois, eu vim para Peruíbe e sofri um outro processo. Para quem é de São Paulo e mudou para cá, então não sei se tem alguém ouvindo ou assistindo, eu levei pelo menos uns 2 anos para poder desacelerar. Foi um processo. Vir para E cá as e pessoas falar, comentam, né? tipo, Você é essa coisa não acelerada, anda. você é muito acelerada. Isso,
isso, né? Calma e tal. Ele vem 2 anos no processo de desacelerar. Eu não cheguei no burnout, eu acho. Eu tive um pico muito grande de estresse e ali eu disse, pedi demissão, eu falei, preciso sair daqui. Foi um dia muito tenso. Joy, nisso que você estava falando para gente, dessa questão de exercício, da gente conseguir fazer esses movimentos até para a gente conseguir. A gente falou sobre espiritualidade e também como a gente vai fazer para poder ter esse movimento para o corpo entender e nos trazer substâncias capazes de fazer com que a gente reaja, né? Agora eu quero te perguntar da forma externa, do que a gente consome. O que a gente assiste, o que a gente vê na TV, o que a gente vê nas mídias sociais, tudo aquilo que a gente consome como cultura, os programas que a gente assiste antes de dormir, também podem Sim. envenenar a gente, envenenar a nossa alma. Então, é necessário tomar cuidado. Sim, sim, você tem que ser seletivo, né? Você tem que ter filtro, né? Então, assim, o que dá notícia também é notícia ruim, é notícia negatividade, é notícia que dá dinheiro, né? Que eles falam, né? Chama muito mais atenção uma notícia com efeito catastrófico, mais tragédia, do que uma notícia, não, né? Acho que tem um campo para as duas, né? Mas assim, chama muito mais atenção. Eu estava observando esses dias, né? Entrei na clínica, a gente liguei o computador e estava lá o primeiro, que eu não sei qual página que era. Então fica assim, sei lá, é, Neymar foi na praia com. Aí você não consegue, só se você entrar no campo e abrir, né? Aquela coisa, exemplo, né? E abrir aquela notícia. Então, assim, sempre são frases de efeito de curiosidade, de alguma coisa assim, de alguma coisa polêmica, de alguma coisa que intimida, né? Eu tava vendo lá do Pix do. Ai, como, marido da Angélica lá, como é o nome dele? Do Luciano Huck. Luciano. Do Luciano no âmbito do outro. E se você acaba, como diz, se alimentando disso, se alimentando dessas notícias, realmente ela causa um conflito, causa um estresse. Porque o que é de benéfico essa notícia para você? Se você, de repente, vai procurar alguma coisa sobre desenvolvimento pessoal, sobre algum crescimento, sobre um hábito legal, ali sim você está fazendo um movimento de pegar uma notícia, né, internalizar ela para melhorar a tua vida, melhorar o teu cotidiano. Mas se você, não que não tenha que fazer, mas a gente precisa ter seletividade, porque aquilo causa raiva, causa revolta, né? E aí você começa a ler os comentários, né? É uma cultura do ódio muito grande, né? As pessoas começam a julgar e falar, e aí esse é o objetivo, né? Pô, viralizar ali para dar notícia, né? Eu falo, gente, eu não sei se ele, né? Eu não tenho não é meu amigo aquela coisa, né? Eu não sei se ele doou isso, ele fez uma demonstração ali, provavelmente acho que não, porque faz muita coisa, né? Então, assim, a vida é dele, né? E ali aquilo instiga o quê? Essa notícia, né? Essa notícia cortada para você entrar no site ali, né? Você vai perdendo seu tempo, né? Você perde seu tempo ali, porque você ficar muito tempo ali nas redes sociais, ela vai cobrando e vai mudando o foco, né? De você também olhar a vida do outro e ver no sentido de que a vida do outro é legal, a vida do outro é perfeita, né? Porque as pessoas colocam isso na rede social, uma vida de aparência muito grande, né? Pô, o pessoal tá sempre viajando, tá sempre com dinheiro e tal, e a minha vida, né? E aí dá esse movimento de comparação. E esse movimento não é bom, né? Aí trabalha algumas crenças, depende, né? Assim, né? De como eu tenho tratado isso, né? Porque se eu vejo isso como uma realidade, né? E sabe, eu acho que aquela vida da pessoa é boa, a minha não, eu não tenho isso, né? Enfim, aí tem até a gente tem o DSM, os livros que falam sobre os transtornos, sobre as doenças, né? E eles estavam falando de colocar
essa coisa de depressão de rede social, né? Que a rede social traz isso. Eu acho, quando você falou sobre rede social, deixa eu só falar uma coisa para você rapidinho. O Rafael Tadeu, que faz o Na Mira do Esporte, escreveu para a gente aqui no Facebook. Excelente noite, Tati. Deus te abençoe e parabéns pelo programa. Rafa, beijo, obrigada. Queria agradecer. E aí, falando sobre rede social, você falou uma coisa interessantíssima. Falando sobre envenenar, quando a gente envenena a alma, essa coisa da gente consumir só essa história de que todo mundo é feliz, né? Nas redes sociais, todo Uhum. mundo ou é muito feliz, muito, 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 muito feliz, ou a gente vai para o oposto, né? Tem sempre com que está muito ruim, precisando de não é julgamento, mas está falando ou a pessoa está precisando de uma doação, ou está doente, ou está postando alguém, né? São os extremos, né? Isso também é uma coisa que eu acho que envenena a gente, mas eu falo no sentido exatamente do que você falou, essa observação de que fora de mim tudo é bonito, fora de mim a grama do vizinho é sempre mais verde. Ai, por que que todo mundo consegue? Por que que todo mundo viaja? Por que que todo mundo tem? Por que que todo mundo ostenta e eu não? Isso tem levado pacientes para você? Então, Tipo, você isso é tem fala dos recebido pessoas pacientes que assim? eu trago muito isso, né? Porque assim, como a gente fala das crenças, né? Nós temos crenças de desamor, crença de desvalor e crença de desamparo. Então, assim, esse auto-julgamento aí, quando eu faço essa comparação, essa vitimização, eu tenho levado, aflorado aí o meu tipo de crença, né? Uma crença de que o outro consegue mais do que eu, enfim, né? E aí é a questão de filtrar isso, porque realmente não é. Eu acho que a tecnologia ela é muito positiva para muita coisa, mas a gente precisa ter um zelo, precisa ter cuidado aí, porque quando você aquela sensação que dá ali no momento, você deixa ela intrínseca ali, e às vezes ela não pode fazer mal. E de repente, não é aquilo, né? Ou ela gera uma situação ali, um desconforto emocional em você, que de repente, o que acontece muito, por exemplo, jogar a lenha da fogueira, término de relacionamento, né? As pessoas Sim, terminam a relação, depois fica aquele stalkeando, né? Fica stalkeando, vê, aí fala, aí vem um amigo que fala, mas você viu, tua namorada já saindo, que eu vi nos stories dela, de não sei o que, aí começa, né, como que como que você falou, até o momento da discórdia, né? Então, assim, aí a pessoa está no processo de luto, de fim dessa relação, né? Eu desconfiava e ele apareceu com aquela menina, né? Então, assim, vem muito essas falas dentro do consultório, né? Então, a gente não sabe ao certo o que aconteceu ali, a gente não sabe, não sei se ele estava com essa menina, se ele não estava, se ele está se divertindo, se ele está postando para você ver, né? Por que que a gente não corta o vínculo, a dificuldade desse luto aí de cortar o vínculo com a pessoa, de não ter mais contato, já que era uma relação que houve um término, então vai ser amigo, não vai ser amigo, se for amigo, tem relação de amigo. Não posso ter uma cobrança de casal numa relação depois, né? Que eu acho que para pessoas muito amadurecidas que isso acontece, né? De terminar a relação com qualidade depois virar amizade, né? Então, assim, as pessoas acabam fazendo um cenário ali do que elas imaginam do que está acontecendo, mas de repente não, né? Eu tenho, né? Eu tive pacientes que apanhavam, né, do marido, mas postava ali que aquela vida do casal maravilhosa, né? Aquele casal sorrindo, aquele casal brincando, tal. Mas a realidade ela trazia dentro do consultório, né? Não quero essa citar tal da nomes, família Doriana, né? mas aconteceu isso várias vezes, né? Agora eu vi um post da Larissa Manoela lá com os pais, e eles falando aquela fala italiana daquela moça lá do ai, aquela frase italiana, até que o Alok até colocou em música lá, de batedores de carteira, né? Que a moça ficou Ah, anunciando, sei. né? E aí Hipócrita.
É, e aí na foto tá algum elogio em relação aos pais, tá? Você vê assim, é uma figura pública, né? Que assim, a gente não tem nada a ver com a vida pessoal dela, mas aquilo dá uma notícia e as pessoas vão falar e vão pesquisar e vão comentar e vão julgar e aquilo vai virando aquela bola de neve, né? E vai dando dinheiro para alguém, né? E aí a gente, Sim, né? E você, é. né? Vê que realmente ali não, cada um tem a sua realidade. A gente não sabe o que aconteceu, o que está acontecendo na real, porque ninguém sabe. Sempre existe a minha versão, a sua versão e a verdade, né? Eu ia dizer isso Essas agora para você. Se tem uma coisa que quando você me falou, me bateu e eu levo essa frase para a vida, é toda vez que alguém vem me contar qualquer história, eu penso, existe a versão dessa pessoa, a versão da outra pessoa e a verdade. Existe a minha versão, quando eu vou contar alguma coisa, a versão da outra pessoa e a verdade. Joyce, isso foi um ensinamento, uma coisa que Sim. me bateu, que eu divido com quem conhece, quem vive comigo na intimidade, eu sempre falo, gente, presta atenção quando vierem te contar uma história, existe a tua versão, a versão do outro e a verdade. Nossa, isso me bateu Sim, muito forte. isso é fato. É, e isso é fato, né? Porque assim, realmente ali a gente faz um cenário, né? Eu gosto de fazer uma atividade também no consultório que eu pego é uma figura, por exemplo, desenhada de um Fusca, né? Tem um Fusca, eu sempre desenho muito mais Fusca. Meus pacientes sabem disso, né? Eles, né? Quando eu fiz, só que eu dobro uma parte e deixo como se fosse um Czinho, que é só a parte de cima do Fusca. Então, se você pega o papel, tá o Fusca, aí você pega a parte do papel e dobra e deixa só no formato do C ali, eu falo para o paciente, né, antes de ver, da questão de ver o Fusca, com esse C, você pode fazer que tipo de desenho? A pessoa faz um círculo, a pessoa faz uma meia-lua, a pessoa faz uma flor. Ela usa aquele C para fazer várias outras coisas. Eu falo, me dá 5 desenhos só com esse rabisco em formato de letra C. E cada um vai fazer diferente. Eu falo, é isso que a tua ansiedade faz. Ela imagina um cenário. Eu te dou só esse pedacinho da letra C. Você faz uma bola, você faz uma flor, você faz um chapéu, você faz várias coisas. Mas o real, a origem desse desenho é um Fusca. E aí eu sofro, né? Pensando em outros cenários, me faz mal, fico depressiva, choro, me dá ansiedade e tal, e de repente, na hora pré-acontecimento. Aí quando acontece é uma coisa muito mais simples, nem é um monstro assim, mas é uma coisa muito que depois você olha assim, nossa, eu sofri à toa, eu fiquei ansiosa à toa, eu fiquei nervosa à toa, né? E quando chega a situação, uma situação, né, mais fácil de lidar do que o teu cérebro faz o cenário, né? Eu gosto muito daquela roteirista Shonda, né? E eu falo, gente, tem uns pacientes Shonda que deveria ser roteirista, vocês estão em profissão errada, porque olha para o futuro, já vê uma catastrofização, já vê uma tragédia, já vê todo um cenário que realmente nem aconteceu, né? Eu preciso viver esse presente com qualidade, eu preciso administrar meus sentimentos ali em relação àquela situação e amanhã é outro dia. Quando acontecer, a gente vê como administra isso no acontecer. Como a gente faz? Sabe do que eu lembrei? O Pequeno Príncipe, que tem o desenho do chapéu ou da Sim. cobra que comeu o elefante. Não é o elefante, né? Uhum. E aí, qual que é a É. verdade, né? O escritor fala de uma coisa e aí ele desenhou um chapéu, mas na verdade tem a cobra que come o elefante. Qual é a visão que você tem? É, e o que você falou agora também da gente imaginar e da gente sofrer, você acha que também eu falo desse papo, gente, mais uma vez, então boa noite, a gente está ao vivo aqui na BSTV, então a gente está aqui batendo um papo, preparando a casa para os próximos programas, que a gente vai falar sobre outras questões. A Joyce aí é minha base, é psicóloga do canal, aqui do programa Chá da Tati. Sempre coloco ela enrascada e falo: olha, hoje você vai lá sem tema, porque a gente vai bater Tá papo. E ela, ai bom. meu Deus, haja coração. É, O que eu quero te dizer é, ainda falando sobre as mídias sociais e sobre tudo isso que você falou, inclusive a ansiedade,
Você acha que a gente está olhando muito mais para o outro, como você falou da Larissa Manoela? Ontem deu 18 pontos no Ibope, da Globo, lá sei lá o quê, e aí há muito tempo que o Fantástico não tinha esse Ibope, e a galera, todo mundo no Twitter escrevendo assim, vários memes, porque brasileiro, eu falo, se o mundo fosse uma empresa, o Brasil ia ser a agência de publicidade. O marketing estaria aqui com a gente. Eu acho que o brasileiro é muito criativo. E aí eu fiquei acompanhando, eu não estava assistindo, eu estava na estrada, mas aí a gente no Twitter estava assim, esperando a entrevista com a Larissa Manoela, e a galera fazendo vários memes, assim, ficando velhinho, aquele que coloca a caveira, desculpa, de quanto ficou aguardando. E depois, quando aconteceu a entrevista, foi o máximo de Ibope que a Globo não tinha há anos. Há anos não, teve esse ano com o 8 de janeiro lá, que aconteceu. E aí você acha que essa expectativa, todo mundo opinando, mais de 130, não sei o que. Então a minha pergunta é essa visualização do outro, porque tem a minha exposição, né? Eu vou lá no Instagram, eu vou no Facebook, eu vou no Twitter, eu me exponho, eu falo de mim, eu coloco as minhas coisas, tipo, o tempo todo, falo que eu também faço isso, tá, gente? Não é julgamento de valor. E aí tem o espectador disso, né? Essa pessoa que observa, que acha que a vida do outro é melhor que a minha. Mas essa confusão de quem posta, de quem se expõe esperando like, e às vezes não volta, não tem o retorno que essa pessoa esperava, também é um problema? Tem eu que assisto, É, a vida do outro julgo, né? E aí tem quando eu sim. coloco a minha vida esperando o julgamento do outro, o apoio do outro, e também não tenho, isso também pode me causar algum desvio, alguma. Sim, sim, na verdade, porque quando é muita coisa, né? Eu gosto muito de um documentário chamado Dilema das Redes, né? E eu gosto de passar isso, que fala sobre o quanto que as redes sociais nos influencia, né? Porque é neuromarketing, né? É próprio marketing, o que está ganhando ou não. Então, assim, há estudos ali, né? Então, assim, o algoritmo vai colocar ali para você o que te agrada, que você procura ali, mediado ao teu perfil. Então, assim, se eu me privar ali, me limitar à importância do meu conteúdo em relação à quantidade de likes ou não, sim, isso pode afetar, né? Mas, assim, tem gente que posta por postar, tem gente que posta ali por querer mostrar algo com algum objetivo ou não, e realmente tem gente que precisa, né? Precisa dessa validação. Eu preciso dessa validação, né? Eu vou me postar ali, posso fazer aquela foto porque aquela validação me faz bem, os likes me fazem bem, né? E aí também tem um like no sentido de quanto que isso impacta o neuromarketing da situação, né? O quanto ganha dinheiro com isso, tal, né? Existe como se diz, um mundo atrás da cortina das redes sociais, né? Então, assim, Sim, tem muita gente ganhando dinheiro com tudo isso. Então, assim, é preciso é, saber onde pisar, sabe? É muito estratégico, né? Você vê que vai mudando coisa no Instagram, vai mudando coisa no WhatsApp, é muito. E você vê essa questão de voz, né? Eu falo, a gente tem um grupo da família, eu já saí do grupo da família 7 vezes, né? Porque se é alguma coisa importante ali, né? Alguém mais próximo ali fala, tal. Mas assim, você vê grupos de família dando muita confusão, as pessoas opinando, as pessoas brigando, causando conflito e tal. E às vezes são pessoas que nunca se veem, que se veem só no Natal, ou vêm num casamento, ou vêm num velório ali, né? Então você tem essa coisa, né? Eu posso me dar o direito de opinar ali pela vida, da vida da outra pessoa, né? Então, assim, as redes sociais, eu falo que deu uma voz de artista, né? De repente você começa a fazer uns videozinhos dançando no TikTok, as pessoas veem isso, né? Ali é uma fama, né? Na tua cabeça, né? Você tá famosa, você vai seguindo, como é? Vai conseguindo seguidores, né? seguidores. Eu gosto muito de uma duplinha de pedreiros que ficam cantando. Não sei se você já viu. Gente, Eu vi que são é três, muito. Vitor Papá,
E fazendo som, Isso, papá. fica fazendo som e tal, né? É muito legal. Eu acho bonitinho, eles muito engraçados, que eles vão trazendo musiquinhas legais e tal. Mas se tivesse não tivesse ali essa oportunidade de eles colocarem ali um humor ali no trabalho deles, né? Continuariam ali com o trabalho dele normal, as pessoas não iam conhecê-los, né? Então, assim, eu acho que é o meio de todo mundo ter voz ali, né? Você pode fazer uma live, você pode postar um vídeo, pode compartilhar, né? As pessoas podem te conhecer de outras formas ali, né? Então, assim, para quem gosta É, dessa exposição também, né? Porque tem gente que não gosta é. muito. Deixa eu cortar você um pouquinho. Quem entrou para assistir a gente foi o tio Toninho, a gente conhece como tio Toninho, tio Antônio Martins de Oliveira. Ele mora aqui em Mongaguá, gente, e a filha dele, que é nossa prima, a Luana, acabou de voltar da China, representando o Brasil na natação, com uma medalha de Nosso bronze. orgulho. É nosso orgulho. Eu quero muito trazer ela aqui para o canal, porque é da região. Ela foi descoberta em Mongaguá. Para quem passa aqui na região de Mongaguá, tem a piscina, que é a piscina da prefeitura mesmo. Ela foi descoberta, depois ela nadou pela Unisanta, ela seguiu uma carreira impecável. E aí foi para a China, agora no Campeonato Mundial, e no revezamento, ela, junto com o pessoal nadando peito, nadando borboleta, eu acho, foi a modalidade dela, veio com a medalha de bronze representando o Brasil. Então, Luana, aqui ao vivo, um beijo para você, tio. Vamos ver se eu consigo Parabéns. trazer a Luana aqui, trazendo a medalha para o Brasil. E ela é aqui da região Mongaguá, foi descoberta aqui. Então, é isso. Deixa eu falar uma coisa sobre essa exposição também. Esse papo livre, eu quero mesmo fazer essa ponte. Você tem um momento da vida da gente que a gente está sempre se questionando e questionando a opinião do outro, né? Eu acho que isso é normal de nós como seres humanos. O que que o outro está pensando de mim? Será que ele acha que eu sou uma pessoa boa? Será que não? Qual é a visão que o outro tem de mim? Né? O que que essas pessoas pensam e tal? É muito evidente isso em rede social. É muito evidente isso quando a gente está falando de eu tenho um trabalho de exposição como artistas ou pessoas que, nossa, tem essas mídias momentâneas, o cara da caneta azul que foi, explodiu com música. Sem julgar, gente, novamente, para quem conhece o canal, sabe que aqui é sem julgamento, tá? A gente está falando assim, sair, explodir com uma música ou explodir com um determinado vídeo, e aí eu tive 1.000 likes, 2.000 likes, 130.000 likes, e aí no meu vídeo seguinte ninguém nem apareceu, não gostou, não estava ali. Esses picos que a gente tem em rede social, ou os picos que a gente tem na vida, quando de repente a gente faz alguma ação, a gente está esperando um retorno, e aí as pessoas depois não me veem mais, ou essas coisas, é, eu quero já coligar com picos de ansiedade e depressão. É possível causar, porque a gente tem muitas pessoas muito depressivas ultimamente. Sim. A depressão tem sido uma das coisas mais faladas até do que o burnout. Você acha que esse movimento das mídias de estar aparecendo também tem auxiliado essas questões depressivas, sim ou não, ou de ver a vida do outro, porque a gente falou sobre isso, né? A vitrine do outro, a minha vitrine, que nem sempre é verdade. Então, o meu marido que me espanca, e aí eu vou para a rede social e digo, nossa, o amor da minha vida, feliz dia dos namorados, você é incrível, e saber que aquilo não é real. Ou porque é feliz e é feliz mesmo, e aí de repente eu postei uma coisa muito feliz, dependendo, apareceu, enfim. Depressão e ansiedade. Todo esse movimento agora desse momento também ajuda nesse processo de desencadear essas sensações? Quando. Sim, porque assim, na verdade, é o que eu falo, você tem que ter filtro ali, não é que as redes sociais, né,
é negativa. A questão é que você precisa ter filtro, né? Você precisa ter filtro do que é positivo para você, do que é negativo para você, do que é legal, que te faz bem postar ou não postar, né? Mas quando é uma pessoa que tem uma crença de desvalor e uma crença de desvalor, né? Isso dá gatilho, né? Por quê? Eu não sei, não foi tão bom assim, né? Eu tenho uma paciente, uma querida, eu vou falar dela, vou falar com ela na quarta-feira, mas ela me permite falar isso com certeza. Que uma vez ela recebeu acho que 900 likes, porque ela, né, maravilhosa ali, fez um ato ali, e aí ela estava triste porque acho que tinha recebido mais em outro, alguma coisa assim. Falei, gente, mas é 900 pessoas que gostaram do que você fez. São 900, né? Porque o teu cérebro tende muito para o copo está meio vazio ou meio cheio, né? A pessoa que tem a questão da positividade ali nesse olhar, tu vai falar que está meio cheio. A pessoa que ali tem uma crença alimentada ali de desvalor, ali de desamor, ela vai olhar a parte negativa. Tá meio vazio. Então, assim, depende da pessoa em relação às crenças que ela tem. Se ela tem uma crença aguçada de desvalor e desamor, que aí é algo que a gente fala dos traumas, que provavelmente, né, vem lá da infância, né, como que esse adulto foi criado, né, se ele tinha uma família que elogiava, se tinha uma família que apoiava, ou que ele foi abandonado, situações aí que ele passou no passado, discursos de cobrança, se teve momentos de humilhação e etc. Enfim, aí cada um vai ter a tua história, né? Então, assim, se eu tenho uma crença de desvalor e desamor aguçada, isso isso vai ter peso. O não vai ter um peso para mim, né? O não vai ter um peso para mim. Eu sempre falo, esses dias eu descobri um fato assim, que eu achei muito engraçado. Uma amiga minha, faz muitos anos que eu não vejo ela assim, só pelas redes sociais, pra você ver, a gente mora perto e se fala só pelas redes sociais. Uma vez a gente estava numa situação tal e veio uma pessoa, foi falar alguma coisa que incomodou e ela virou e falou assim, ai, fala com a minha mão. Fez assim. Eu acho que eu já até falei aqui, porque eu gosto muito dessa cena. Fala com a minha mão. E ela virou e ficou conversando normal e fez o fala com a minha mão para outra pessoa. Outra pessoa virou as costas e foi embora, porque ela não estava incomodando ali, estava irritando. E ela fez assim. E aí eu descobri esses dias que é de um filme do Arnold Schwarzenegger essa cena. Ai, fala com a minha mão. E eu pensei que era da minha amiga, então eu trouxe anos contando para os meus pacientes dessa cena, pensando que a origem era da minha amiga. Mas não, era uma origem dessa cena aí do Arnold Schwarzenegger, né? Então, assim, o quanto que eu coloco peso na fala do outro. Porque se eu recebo ali, principalmente no trabalho, como uma crítica construtiva em relação a melhoras que eu posso fazer ali, ok. Mas se eu coloco ali um delimitar, né, que a fala do outro, né, eu preciso ter essa necessidade de agradar o outro, né, sem o meu próprio reconhecimento, aí emocionalmente não faz bem para mim, porque eu preciso dessa validação, né? E aí mexe com a autoestima, com o seu alto valor, né? Então, se alguém fala alguma coisa, né, e eu dou peso para isso no sentido negativo, né? A pessoa fala, sua roupa não tá legal, mas eu gosto dessa roupa, né? Então, assim, eu gosto dessa roupa. Uma pessoa com uma crença de desvalor, aquilo não vai abalar. Ah, não, mas eu gosto dessa roupa, tá bom, eu vou, né? Tô feliz com essa roupa. Uma pessoa com a crença de desvalor vai falar, não, vou trocar então, já que você achou que essa roupa não tá boa, eu vou trocar. Aí ela vai lá e troca, e às vezes até pede ajuda pro outro escolher essa roupa para ela, entendeu? Porque ela não tem essa segurança com ela. Ela precisa dessa validação ali do outro. E o like é validação, né? É validação. É o que eu falo. Aí você me fala assim, olhou meus stories. Às vezes a pessoa, sabe quando começa, distrai com o celular e passa os stories ali? Às vezes a pessoa nem viu, né? Então, assim, a gente às vezes dá muito peso, né, para algumas coisas que mexem com a gente emocionalmente e, assim, a realidade ali às vezes não é essa. Então, a gente
Precisa de fato, e eu volto lá para o início da nossa conversa, de qualquer forma, quando a gente fala da terapia, a gente não está vendendo terapia aqui, gente, não é porque a Joyce é psicóloga, não. Mas essa necessidade que a gente tem de se conhecer, de se valorizar, de se curar, de se encontrar, para que de fato a gente possa saber quem a gente é, a terapia é uma ferramenta excelente para isso, sabemos, né? E a importância disso para ter uma vida plena, saudável, para uma vida até um pouco mais longa, é, é necessária, né? Não estou falando só de usar a ferramenta da terapia, mas é isso, é muito mais de quem nós somos do que ficar de fato olhando aí a grama do vizinho, né? E saber se o vizinho olha para nós. Sim. Eu falo que é um combo, né? Eu sempre, uma das primeiras falas quando o paciente entra, eu falo, olha, hoje você está me entregando uma caixa de quebra-cabeça da sua vida, né? Tá ali, as peças estão ali, né? E como que a gente vai montar isso, né? E aí a pessoa vai trazendo, né? Vai trazendo do inconsciente ali, vai trazendo questões, situações, vai entendendo o comportamento, vai mudando esse olhar, né? Porque ontem foi Dia dos Pais, e aí eu até postei um post que eu achei tão legal, assim, porque assim, às vezes as pessoas têm um relacionamento difícil com pai e mãe e as pessoas cobram, né? Como assim? Ela é tua mãe, né? Ele é teu pai. Como você não sabe da história daquela pessoa, né? A gente falando que o próxima live vai ser sobre abuso, né? A gente há 3 anos atrás eram 500 mil denúncias de abuso por ano aqui no Brasil. Os maiores abusadores são pessoas próximas, é pai, é padrasto, é tio, é irmão, né? Aconteceu o caso de o irmão estuprou a irmã, né? Vô estuprando, ou não só o estupro, né? Mas os abusos em si, os tipos de abusos, né? Então, assim, a gente vê tem famílias tóxicas, tem parentes tóxicos, tem mãe tóxica, mãe, né? Eu vi um caso esses dias que a mãe tomava banho com a criança, assim, ela esfregava a criança nela, né? E depois ia e se masturbava, enfim, assim, tem casos e casos assim que é difícil a gente acreditar. Como assim uma mãe faz isso? Como assim um pai faz isso? Um irmão faz isso, né? Então, precisa ter muito cuidado, porque às vezes sim temos famílias tóxicas, temos pai tóxicos, temos padrastos tóxicos, temos mãe, temos irmã, né? Tem que tomar muito zelo, muito cuidado, né? E aí vem todo um esquema do trauma lá do passado dessa criança que às vezes é abusada, tem vergonha de falar, vai falar lá na fase adulta, vai trabalhar com isso, trabalhar esses sentimentos, né? Resgatar ali esse passado para ter um processo de cura. E na terapia traz isso. Né? Não dá para não se esconder isso. Se a pessoa sofreu um abuso, isso vai aparecer. Vai chegar uma hora que vai aparecer, porque às vezes a pessoa teve um abuso ali lá no passado, mas hoje tem muita dificuldade em lidar com o marido abusador, com o chefe abusador, com figuras de mais autoridade ali, né? E se coloca ali num patamar de inferioridade. Então, assim, é todo um combo de situações ali. Eu não conheço ninguém que tenha começado a fazer terapia, que não tenha criado vínculo, né? E tenha parado e não fale bem, né? Fala, nossa, o processo é bom para mim, né? Quando começa a desenrolar, né? As pessoas gostam muito, assim, é muito produtivo, assim. A pessoa entra num processo ali de autoconhecimento incrível, é bem legal. Bem legal. A gente já está finalizando esse programa, gente. Eu estou muito feliz que a gente entrou aqui ao vivo. A gente estava bem nervosa no começo. Eu comecei torta, torta fiquei, deu tudo certo. Mas, Joy, deixa eu fazer um gancho para a gente finalizar mesmo. A gente tem ainda alguns minutinhos. A próxima live eu vou conversar com a Yara Nartia Germano. E ela fala de um livro que o tema do livro é da submissão à autonomia. Quando a gente conversou com a assessoria de imprensa deles, quando a gente falou com a LC, a Clara, beijo para você, Clara,
A Clara me falou assim: olha, Tati, eu vou te mandar um livro. Ela é terapeuta sexual, conselheira, e enfim, né? Falou algumas coisas e tal, e a gente vai falar sobre pompoarismo. E eu venho falando com as pessoas: ó, vamos falar sobre pompoarismo e tal, mas eu preciso estudar o material que eu vou falar. E aí ela me mandou o livro que ela escreveu, que é Que aí legal. que me apareceu o tema da submissão à autonomia, que fala sobre abuso, sobre violência doméstica, sobre várias situações onde ela, enfim, né, a primeira fase do livro é falando sobre isso, e a segunda foi como ela pegou tudo isso, tudo que ela viveu, e começou deixa eu entender o que aconteceu comigo, deixa eu me cuidar, deixa eu me encontrar dentro disso. E aí ela tem um canal no YouTube onde ela dá conselhos e ela fala tudo, né, para não ter dúvidas e tal. Então, antes de finalizar mesmo, me fala assim, sabe aquele momento da mudança? Ele existe, sabe? Quando às vezes a pessoa está vindo num linear e de repente você vê aquela pessoa que você não esperava que fizesse e obesa o tempo todo, eu fico esperando quando isso vai dar em mim, mas sabe aquele que você vem numa vida toda desregrada, não sei o quê, e aí tem um momento da virada e a pessoa fala, a partir de hoje eu não fumo nunca mais, a partir de hoje eu vou emagrecer, e a pessoa perde 50 quilos, e enfim. É muito comum essa virada, você tem sentido essas viradas ainda, porque acontecem. Eu sei que acontecem e a gente vai falar sobre um caso desse no próximo programa. Mas você Sim, em consultório tem sentido isso? Ainda existe a hora da virada, o momento da chave? sim, existe muito. Tem uma psiquiatra amiga minha, Amanda, que ela fala, chega uma hora que a gente chega no nosso limite, né? Então, assim, quando existe esse enxergar o limite, né? Que aquela situação, aquele cenário, ou aquela pessoa, aquilo não faz mais parte daquela pessoa que se tornou ali com as mudanças, né? Que ela precisa ir embora. Tem até uma música que, eu esqueci de quem que é. Tem um amigo que ele fala muito essa música. Fala assim, chega uma hora que a gente sabe que aquela mesa não é mais a nossa parte, a gente levanta para se retirar. A gente tira a cadeira, se levanta, né? Se despede, às vezes até o tio Carlinhos possa saber a letra dessa música, agora eu não lembro. Mas chega uma hora que você precisa retirar da mesa, né? Quando chega ao ponto de consciência, porque há duas questões. O ponto de consciência de que você não quer mais levar aquela vida ali, aquela situação, aquela profissão, aquele casamento, quando chegar no limite ali, né? E você se permite ao movimento de mudança. Contanto assim, respeitar a tua história, acolher aquilo, porque o passado a gente não muda, e entrar no processo de cura ali, né? De cuidar, de dar um abraço na nossa criança interior ali e colocar uma projeção ali de futuro do que você ainda quer viver, das coisas que você ainda quer conquistar, que é bom para você. Mas tem gente também que, assim, a vitimização, ela chama atenção, né? Então, assim, você continuar ali sofrendo, né, naquela situação tal, as pessoas estão olhando para você. E tem pessoas que fazem isso, não querem sair daquela circunstância, porque ali ela chamam atenção, né? Ali as pessoas vão olhar para ela, né? E ainda ela vai ter essa atenção, né? E aí a psicanálise explica muita coisa, né? Mas sim, eu posso ter. Às vezes o movimento é mais rápido, às vezes o movimento é mais complicado. Eu tenho eu não lembro quem me contou essa história, mas foi amigo, não foi paciente, não. Que falava assim que a pessoa, os filhos saíram de casa, sabe da história da pizza? Os filhos saíram de casa, ela separou do marido, algo assim, a pessoa, e aí ela foi ligar para pedir uma pizza, e aí perguntaram qual sabor de pizza você quer. Ela não sabia. Assim, no seu auge dos seus 50 e poucos anos, ela não sabia que sabor de pizza ela pediria.
Porque ela pedia tal pizza para um filho, tal parte da outra pizza para outro filho, tal parte da pizza para o marido. Então, sabia que aquele sabor que ela sempre pediu agradava ali os três, mas ela mesma não sabia. E ela desligou o telefone. E aí foi muito forte isso para ela, porque ela falou assim, olha, eu me dediquei tanto ali à família, né, aos filhos ali e tal, né, não é para tirar esse papel, mas eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber do que eu gosto, né, do que é bom para mim, eu preciso ter um tempo para mim ali como mulher, né, de ter um tempo ali na saúde física, saúde mental e espiritualidade. E tá bem ali, porque sai dos outros papéis e tem esse investimento, né? Então, assim, eu amei essa história, compartilho essa história, porque ela não conseguiu ali, ela desligou o telefone e não comeu a pizza aquele dia, porque ela falou, meu Deus, eu não sei nem que pizza eu gosto, né? Porque ali eu fazia para agradar ali é a minha família. Uau! Temos filmes para indicar sobre isso, que é o filme antigo com a Julia Roberts e com Richard Gere, que não é o famoso Uma Linda Mulher, é o outro que é Noiva em Fuga, que fala-se aí sobre qual ovo você gosta. Lembra que ela sempre pegava a personalidade do outro? Tem várias coisas para falar. Mas eu preciso finalizar, a gente já chegou aqui no final desse programa ao vivo. Quero agradecer quem acompanhou a gente no Facebook, quero agradecer quem acompanhou a gente aqui pela TV. Eu quero deixar um telefone, que é o WhatsApp aqui da BSTV, que é o 13 99763 2664. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, se vocês tiverem coisas que vocês querem ouvir nesse programa, é super aberto, está aqui para vocês. Então, querem dar indicação de temas, coisas que vocês querem ouvir, manda um WhatsApp, então, aqui para a BSTV, no 13 99763 2664, que aí eu vou saber e a gente vai atrás sempre. Joyce, muito, muito obrigada por topar esse desafio comigo, por a gente entrar pela primeira vez ao vivo aqui e ser com você, eu não tenho como te descrever, você sabe que por muito você é meu porto seguro, então é uma delícia estar com você aqui nessa troca. Então, se você quiser se despedir, pode que você pode se despedir, desconectar, que eu também vou desconectar com o pessoal aqui. Vai você primeiro. Eu queria agradecer a oportunidade também, é muito bom falar sobre se cuidar, né, sobre cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, isso é muito importante. Eu falo que eu amo minha profissão, é uma profissão difícil, né? Mas é uma profissão que a gente é legal ver esse processo de transformação, né? Nem essa borboletinha aqui atrás, né? Eu gosto muito dessa figura da borboleta, né? De se permitir ali passar pelas fases para que haja essa transformação e uma transformação para melhor, né? Então, assim, se tiverem oportunidade, procurem, faça terapia, né? Entre nesse processo aí de virar uma borboleta, né? Dessa transformação. Muito obrigada. Eu te amo muito, obrigada mais uma vez. A todo mundo que está aqui, eu não vou me emocionar, todo mundo que está aqui, obrigada BSTV, obrigada equipe que está aqui por trás, que está cuidando de tudo isso. E um beijo para vocês, que a semana de vocês seja incrível, seja maravilhosa. E procurem aí saber mais sobre a borboleta, tem várias correlações aí, coisas que vão explicar sobre isso. Eu acho que é um bom caminho para a gente começar o processo. As mulheres, eu quero dizer para vocês, vamos ficar atentas, a gente daqui a uma semana vai estar conversando com uma mulher incrível, com uma história incrível, que eu gostaria que todo mundo conseguisse assistir e ter acesso a essa pessoa que eu tive a sorte de chegar em mim para a gente conversar mais. Beijo para todo mundo, uma ótima semana e fiquem bem, fiquem com aquilo que você acredita, mas fiquem com amor, tá bom? Joy, é só a gente desconectar. STV, obrigada pelo espaço. Tchau, gente! Be strong. Be strong. Be strong.
strong. Be 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 strong.
Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong.